Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque amanhã o Clube do Remo vai encarar o São Bernardo pela segunda rodada do quadrangular semifinal. Um jogo extremamente importante que, se o Remo conseguir trazer um bom resultado para Belém, vai dar um passo enorme para o acesso. Então, no vídeo de hoje, vamos trazer a provável escalação azulina, como também fazer uma análise do atual cenário do Leão no Campeonato Brasileiro. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Vamos fortalecer esse projeto Bastidores na temporada 2024. É bem importante, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas, fortalecendo cada vez mais o nosso projeto. E comentem nos comentários, que é o nosso ponto de encontro para a gente debater sobre o futebol paraense. Porque a proposta do canal é justamente esta: analisar o futebol paraense. Então, vamos para o tema de hoje, que é claro, vamos abordar esse Clube do Remo e São Bernardo. Antes de trazer a provável escalação do Clube do Remo, vamos falar do atual cenário do Remo no Campeonato Brasileiro da Série C. Por enquanto, tudo equilibrado no grupo. Por mais que o Remo e Volta Redonda tenham vencido na estreia, tem 3 pontos cada, São Bernardo e Botafogo da Paraíba 0, mas tudo normal. Por quê? Os dois mandantes venceram, os dois que jogaram como visitantes na primeira rodada perderam. Então não estão em situação desesperada porque perderam jogando como visitante, e os mandantes cumpriram o que tinham que cumprir. Ou seja, está tudo equilibrado ainda. Aí que entra a importância de pontuar lá amanhã contra o São Bernardo. Porque agora a obrigação de vencer a partida é do São Bernardo. E num grupo tão equilibrado como esse grupo do Remo, geralmente o mandante ele vai ter aquela obrigação realmente de vencer. Porque realmente é um grupo muito equilibrado, esse grupo do Clube do Remo. Não é porque o Botafogo classificou em primeiro e o Remo em oitavo que o Botafogo é mais favorito do Clube do Remo. Não, tanto é, o jogo no Mangueirão, o Remo colocou seu favoritismo em campo, jogou melhor que o seu adversário, principalmente no primeiro tempo, e venceu a partida. Então o São Bernardo, ele vem de derrota e ele precisa vencer, porque se não vencer, complica. É aí que o Remo tem que ter inteligência. Aí que o Remo tem que entender que essa é uma decisão. Não é só jogar dentro de casa. Lógico, dentro de casa você tem que vencer, mas buscar pontos fora de casa é extremamente fundamental para você conseguir o objetivo, que é o acesso. Quem sabe terminar em primeiro lugar no grupo e disputar o título. Mas o primeiro objetivo, é lógico, é o acesso. Porque ao empatar, ao menos empatar. Se vencer, lógico, excelente, melhor resultado possível, não tem como. Mas se você pelo menos empatar, além desse um ponto que você ganha fora de casa, você acaba tirando 2 do seu adversário. Porque o seu adversário tem a obrigação de vencer. O seu adversário tem a obrigação de fazer os 3 pontos. Então você soma um ponto, ele também soma um ponto, só que o seu um ponto é fora de casa, o dele é perder 2 pontos dentro de casa. Que significa que o seu adversário vai ter que buscar pontos fora de casa, com vitórias. O empate já não vai bastar mais. Então você complica o seu adversário e você se fortalece cada vez mais. Ainda mais na situação do Clube do Remo. O Clube do Remo, se conseguir, independentemente se conseguir um bom resultado ou não, vai ter na terceira rodada o estádio cheio contra o Volta Redonda, com certeza. Mas se você conseguir um bom resultado, nem que seja um empate, o Clube do Remo vai com a moral mais elevada ainda, porque sabe que 3 vitórias dentro de casa, que são seus 3 jogos comandantes, a gente já cortou, porque um já venceu. Então, mais 2 vitórias dentro de casa e conseguir buscar pelo menos um ponto fora de casa, a probabilidade de conseguir o acesso é alta. Às vezes com 10 pontos não consegue. Às vezes com 7 pontos já teve time que conseguiu o acesso. Então depende muito do andamento do grupo. Mas o Remo pode caminhar cada vez mais perto, mais próximo desse acesso, que é o grande objetivo, porque como eu digo aqui, a Série C, o Clube do Remo é o limbo do futebol brasileiro. O Remo tem que estar em outra divisão, tem que ter uma divisão superior, jogando com adversários melhores, mais visibilidade, patrocínios pagando mais, melhores jogadores, tentar fazer um planejamento melhor para o futebol. Então a Série C, para um clube como o Clube do Remo, é o limbo do futebol brasileiro. Então é isso, o Remo tem que entrar com gana de vitória. Se não vencer, empatar tá ótimo, mas tem que entrar com gana de vitória, sabendo que não pode perder. Não pode perder, esse tem que ser o pensamento. Se perder, fica tudo equilibrado no grupo. São Bernardo um jogo fora e um jogo em casa, uma vitória e uma derrota, e o Remo também. Um em casa, um fora, em casa vitória e fora derrota. Então fica tudo equilibrado. Então você tem que começar a ter o pensamento de matar o seu adversário.
Vamos trazer então a provável escalação do Clube do Remo. O Clube do Remo deve ser escalado pelo técnico Rodrigo Santana. Inclusive eu fiz um vídeo essa semana sobre o Rodrigo Santana. O último vídeo do Clube do Remo é sobre ele, todas as características e porque eu considero o Rodrigo Santana a melhor contratação do Remo na temporada 2024. Ele deve escalar o Clube do Remo contra o São Bernardo da seguinte maneira: num 4-4-2. Rangel no gol, na direita o Diogo, na zaga Rafael Castro, Líder retornando, na esquerda o Sávio. No meio campo o retorno de Bruno Silva, junto com Jaderson, Pavani e Raimar. No ataque, Pedro Vitor e Ítalo. O que a gente pode analisar? Primeiro, ele pode ser, se essa for, essa é a provável escalação, é que vem treinando, né? Talvez na hora ele mude alguma coisa. Mas se for a escalação, ele vai promover novamente a manutenção dessa dobradinha, né? Sávio, os dois laterais esquerdos, Sávio e Raimar. Que quando jogam em Belém, costuma funcionar, e tem funcionado. Agora fora de casa, por exemplo, contra o São José, já não funcionou tanto. Então vai ser curioso a gente ver esse lado esquerdo do Clube do Remo contra o São Bernardo. O Remo que pode explorar os alas São Bernardo, são alas que costumam avançar. O São Bernardo ele procura muito esse jogo pelas alas, então o Remo pode sim armar o contra-ataque e esse lado esquerdo pode ser fortalecido. Inclusive fazendo um trio desse lado esquerdo, com Sávio, Raimar e Jaderson. O que acontece muitas vezes é o quê? É o Sávio ficando um pouco mais, até às vezes como terceiro zagueiro, o Raimar liberado como um meia esquerda, até às vezes um ponta pela esquerda, e o Jaderson fazendo a aproximação. Eu gosto muito disso. Eu tenho gostado muito dessa questão do Raimar junto com o Jaderson. Eu acho que dá para explorar bem, porque o Jaderson, eu falei o Rodrigo Santana, a principal contratação do Remo para 2024, em termos de jogador, com certeza o Jaderson e uma grata surpresa. Ele que é atacante, ele é ponta esquerda de origem, mas no Remo está jogando como meio campo e muito bem, por sinal, senão não seria a melhor contratação do Remo para essa temporada. Então você consegue fazer um lado esquerdo muito forte e você pode também balancear por um lado direito, porque o avanço do Diogo, isso o Remo fazendo um trio defensivo com Lídia, Rafael Castro e Sávio, com Bruno Silva fazendo o retorno. Bruno Silva é importante que faça essa proteção da zaga, tentando liberar para o Diogo. E aí vai ter que ter uma aproximação. A aproximação vai ter que ser do Pavani e também do Pedro Vitor. Pedro Vitor que cai muito, né? Pelo lado direito de campo, com o Ítalo mais centralizado. É uma escalação, a escalação titular do Clube do Remo não tem muita discussão. É esse time mesmo. Muita gente quer colocar o Rodrigo, mas se você colocar o Rodrigo, você tem que mexer na equipe. Ou você tira um do meio-campista, e um meio-campista, se você for tirar algum desses meio-campistas, já que o Rodrigo Santana não quer mexer no Raimar, porque tem dado certo, principalmente em jogos dentro de casa, o lado esquerdo do Clube do Remo, então vai ter que tirar ou o Bruno Silva, ou o Jaderson ou o Pavani. Eu acredito que o Jaderson e o Pavani não vai tirar, então teria que tirar o Bruno Silva para colocar o Rodrigo e fazer um 4-3-3. Ou você tira o Ítalo, coloca o Rodrigo e você faz um ataque um pouco mais móvel, com o Rodrigo e o Pedro Vitor. Então talvez só no ataque que ainda tenha alguma dúvida. Se o Rodrigo ia ser titular, o Remo no 4-3-3, fazendo Pedro Vitor, Rodrigo e Ítalo, ou a saída do 4-4-2, a saída do Ítalo para a entrada do Rodrigo. Então talvez seja só a única dúvida. No mais, o time titular do Clube do Remo é esse. Acho que não tem muita discussão, não tem o que mudar. A gente sabe que é um lateral esquerdo, sabe que é um lateral direito, os zagueiros, o meio-campista, o atacante, você não vai mexer no Pedro Vitor também. Então o time do Remo é esse. É o Remo preparado para encarar a equipe do São Bernardo. Hoje ainda tem treino aqui em Belém do Pará, depois a equipe embarca, voo direto para São Paulo e amanhã jogará com o São Bernardo. E o pensamento é esse, o pensamento é de vitória, o pensamento é matar o adversário, porque quadrangular semifinal você tem que matar o seu adversário, você não pode deixar o seu adversário ter oportunidades, porque senão o seu adversário vai lá e te mata para frente. Faltam 5 finais e o Remo deu o primeiro passo muito importante na última rodada e espero que agora, nessa segunda rodada, também dê um outro passo importante, porque cada pontinho fora de casa, o Remo estará mais próximo desse tão sonhado acesso para nunca mais, quiçá, voltar para disputar essa Série C. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo.